Polícia Federal cumpre mais de 300 mandados da Justiça em operação contra o tráfico internacional de drogas em 5 estados e no Distrito Federal. E você vai ver também. Segundo a investigação, o grupo teria traficado mais de 6 toneladas de cocaína pura para a Europa durante um ano. Ministério Público Federal entra com ação no Supremo questionando a constitucionalidade da suspensão da Política Nacional de Reforma Agrária pelo TCU. 3 municípios escolhem prefeitos no fim de semana em eleições suplementares. Recentes testes com armas nucleares pela Coreia do Norte provocam reações internacionais por conta do descumprimento de resoluções da ONU. E a Academia Nacional de Direito Desportivo e Universidade Federal do Paraná assinam no TST convênio para pesquisas acadêmicas e jurídicas na área de esporte. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mais de 300 mandados da Justiça em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em 5 estados e no Distrito Federal. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. São 190 mandados de busca e apreensão e 127 de prisão cumpridos em São Paulo, em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui no Distrito Federal. Até o momento, 80 pessoas já foram presas. Segundo a Polícia Federal, esse grupo chegou a traficar mais de 6 toneladas de cocaína pura para a Europa. As investigações começaram em agosto do ano passado, quando 5 apreensões foram feitas com modo de operar semelhante desses criminosos, que contavam inclusive com a participação de funcionários do Porto de Santos. Érica. Obrigada, Evne. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, questiona no Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de Contas da União de suspender por tempo indeterminado toda a política pública de reforma agrária no país. A medida adotada pelo TCU, que levou à suspensão dos benefícios, teve como base indícios de irregularidade na concessão de lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária, feito pelo INCRA. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a descontinuidade do programa e a suspensão dos pagamentos de créditos a milhares de beneficiários não devem ocorrer enquanto estiver acontecendo o processo de apuração. Isso porque a paralisação contraria os princípios fundamentais da Constituição, como da dignidade humana, da erradicação da pobreza e da redução de desigualdades, a lei do direito à moradia. Rodrigo Janot considera que há desproporcionalidade na decisão do TCU. Por isso, pede ao Supremo Tribunal Federal que a medida seja suspensa o mais rapidamente possível. Os eleitores de Mairinque e Mombuca, municípios de São Paulo, e também de Abelardo Luz, em Santa Catarina, foram às urnas ontem e escolheram novos prefeitos e vices. Em Mairinque, foi eleito para prefeito Ovídio Alexandre Azini, mais conhecido como Alexandre Peixinho, do PMDB, e para vice, Jaqueline Pereira Teixeira de Lima. A chapa obteve 43,40% dos votos. Em Mombuca, venceram a disputa Maria Ruth Belanga de Oliveira, do PR, e o vice Valdemir Mora Pedroso, que receberam 52,4% dos votos. Já em Abelardo Luz, município catarinense, os novos prefeito e vice-prefeito eleitos são Wilamir Domingos Cavassini, do PSDB, e Jorge Luiz Piscini, do PP, com 41,34% dos votos válidos. Vale lembrar que o eleitor que não votou tem até 3 de novembro de 2017 para justificar a ausência. Se ele estiver fora do município, pode ir a qualquer cartório eleitoral com um documento oficial de identificação e prova que justifique a falta. O requerimento será analisado pelo juiz e, se aceito, ficará isento da multa. O Superior Tribunal de Justiça determinou um valor fixo de pensão alimentícia para garantir que o beneficiário, receba regularmente a mesma quantia. Tudo começou com uma ação para reduzir o valor da pensão, estipulada em R$ 3.000. Como o alimentante ficou sem emprego, mas tinha uma renda por fora, o Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido e determinou que o pagamento do benefício fosse de 30% dos rendimentos que ficassem comprovados ao longo do processo. Mas aqui no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que a decisão da Justiça paranaense foi prejudicial para quem recebe os alimentos.
Para o ministro, definir o valor de pensão com base em porcentagem deve ser evitado por não atender aos princípios da efetividade e da celeridade do processo. Por isso, os ministros da terceira turma fixaram um valor provisório de 2 salários mínimos com possibilidade de revisão pelas instâncias de origem. Essa advogada explica que se mesmo com a redução do valor do benefício, o alimentante não conseguir pagar a pensão em dia, outras formas de cobrar o benefício podem ser utilizadas, como, por exemplo, a expropriação de bens. Desde de bens móveis, bens imóveis, constrição de qualquer valor que tiver em conta bancária, é feito penhora online, enfim, é feito todo tipo de procedimento dentro da execução para se lograr o êxito em prestar esse alimento. Um banco e as parceiras de seguro de vida e previdência privada vão ter que indenizar os pais de um segurado que morreu após uma cirurgia bariátrica. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a família, o homem morreu em 2008 de forma acidental, em decorrência da falência múltipla de órgãos e de choque séptico ocorridos no pós-operatório. Os pais deram entrada nos procedimentos para receber o valor da apólice do seguro e também a devolução das parcelas descontadas após a morte do filho, mas tiveram o pedido negado. A seguradora alegou omissão da informação da doença pré-existente que teria causado a morte e, por isso, o segurado teria perdido o direito à cobertura. Os pais, então, acionaram a justiça. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento da indenização do seguro no valor de R$100 mil com correção monetária. A seguradora recorreu e o caso veio para o STJ, onde o ministro Vilas Boas Cueva entendeu que a enfermidade manifestada no segurado decorreu de uma infecção por causa de um trauma, ou seja, evento externo. Por isso, o ministro reconheceu o direito à indenização securitária, já que a enfermidade pré-existente, obesidade em grau 3, em nada colaborou para a morte do segurado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Recentes testes com armas nucleares pela Coreia do Norte provocam reações internacionais por conta do descumprimento de resoluções da ONU. A gente volta já já. Em reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas pela manhã, os Estados Unidos pediram medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte. Os países reunidos analisam o 6º teste nuclear norte-coreano realizado ontem com uma suposta bomba de hidrogênio. Em resposta, a Coreia do Sul fez manobras militares com artilharia real, simulando ataques a instalações nucleares norte-coreanas. O Serviço de Inteligência sul-coreano disse também que a Coreia do Norte se prepara para lançar a qualquer momento outro míssil balístico intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos, semelhante a outros 2 testados em julho, mas carregando uma miniatura da bomba de hidrogênio testada no domingo. O artefato foi detonado em Punggye-ri, a 100 quilômetros da fronteira com a China, e provocou um terremoto de 6,3 graus na escala Richter, registrado em laboratórios dos Estados Unidos e da Ásia. A energia liberada pela suposta bomba H testada pela Coreia do Norte foi 3 vezes maior que a bomba atômica norte-americana que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. A reação ao teste foi imediata. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o teste foi profundamente desestabilizador para a região. O presidente Donald Trump disse pelo Twitter que os Estados Unidos pretendem encerrar o comércio com países que têm negócios com a Coreia do Norte. Perguntado se haveria uma resposta militar, Trump disse: "Veremos". A Rússia disse que vai reagir se os Estados Unidos avançarem nas manobras militares na região. Já a China e o Japão não excluíram a possibilidade de apoiar um embargo total de petróleo à Coreia do Norte. O presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel divulgaram nota na qual exigiram uma resposta rápida da comunidade internacional e do Conselho de Segurança da ONU. Em nota, o Itamaraty disse que a detonação da bomba de hidrogênio constitui inaceitável ato de desestabilização da segurança na região. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto está aqui hoje o advogado Márcio Coimbra, que é mestre em Direito Internacional. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a Coreia do Norte surpreendeu aí, fazendo mais um teste, né, e dizendo que agora é uma bomba
bomba H, bomba de hidrogênio. Apesar de todas as sanções previstas nos tratados internacionais, né, para que o país não faça testes nucleares, ela continua ignorando isso e fazendo. É uma situação que está cada vez mais complicada? Sim. Na verdade, a questão é cada vez mais complicada porque a Coreia do Norte não é a primeira vez que ela age dessa forma. Desde 1989, é notório no mundo de que a Coreia do Norte realiza testes paralelos, ou seja, ela tem programas paralelos que não só o programa central que no passado foi avaliado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então, o que aconteceu? Depois de um período em que a Coreia do Norte ela tentou driblar todo o monitoramento que era feito a respeito da questão nuclear, a Coreia do Norte chegou ao ponto de se retirar do Tratado de Não Proliferação, e desde 2003, para assim ela ficar livre das inspeções. E ela, livre das inspeções, continua a fazer testes, fez testes em 2006, fez outros testes, e hoje ela não está sob julgo, né? Ela não se coloca abaixo da Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, não é possível fazer inspeções na Coreia do Norte, porque o país é completamente fechado desde que ela se retirou do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Como eu disse, ela nunca respeitou esses tratados, ela assinou esse tratado, se não me engano, em 93 e se retirou em 2003. Mas durante todo esse período, e desde antes, desde 89, sabe-se que ela conduz um programa nuclear, e não só o principal que ela reconhecia. Ela também tinha outros programas paralelos, um segundo, um terceiro, um quarto programa, que permaneciam escondidos. Muitas vezes esses programas foram descobertos pelo Ocidente, por satélites norte-americanos, né? E o que acabou levando ela a se retirar do Tratado de Não Proliferação. Já que ela se retirou do tratado, há como intervir alguma nação ou mesmo a ONU intervir de alguma forma nessa situação ou não? Tem que esperar o que o governo de Pyongyang vai fazer? Na verdade, a única coisa que nós poderíamos fazer nesse momento seria recorrer ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós temos ali a China e a Rússia. A China, nós sabemos que é aliada da Coreia do Norte, em certa medida, na medida suficiente para que não exista nenhum movimento do Ocidente quanto à invasão ou qualquer outro ato que invada a soberania da Coreia do Norte. Ou seja, a China está ali resguardando a Coreia do Norte nesse sentido. Mas nós não sabemos até que ponto a China está do lado da Coreia do Norte diante de toda esta nova situação. Ou seja, o único local hoje onde o mundo teria uma forma de tentar frear isso seria no Conselho de Segurança. Mas no Conselho de Segurança vai haver esse embate, você vai ter de um lado França, Reino Unido e Estados Unidos, e de outro lado Rússia e China, provavelmente ao lado da Coreia do Norte, né? Enquanto a Coreia do Norte não tomar uma posição mais ativa, por exemplo, se ela ataca Guam, que é praticamente uma base militar americana no Pacífico, é território norte-americano. Portanto, se Guam for atacado, os Estados Unidos vão para cima da Coreia do Norte, sem dúvida alguma. Ou pode ocorrer também algum outro problema, no sentido de a Coreia do Norte acabar, em um desses mísseis, acabar atingindo o mar do Japão, atingindo alguma parte do território japonês, que aí é uma agressão. Nós vimos que um desses mísseis da Coreia do Norte de teste, eles passaram por cima do território do norte do Japão. Isso aí é uma grave ameaça ao território japonês, e isso sim pode desencadear um conflito, independentemente de Conselho de Segurança. Nós sabemos que o Japão mais Estados Unidos, eles pagam 50% das despesas das Nações Unidas, né? Então, apesar do Japão não ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, o Japão paga grande parte das despesas das Nações Unidas. Tá, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, ainda tem vários tópicos, né, para a gente tratar. Só um minutinho, por favor. Obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A Academia Nacional de Direito Desportivo e Universidade Federal do Paraná assinam no TST convênio para pesquisas acadêmicas e jurídicas na área de esporte. A gente volta já já.
O Jornal da Justiça está de volta e hoje nós estamos conversando com o advogado Márcio Coimbra, que é mestre em Direito Internacional, e hoje a gente está conversando sobre esses recentes testes com bombas nucleares na Coreia do Norte. Doutor, o senhor falou que a Coreia se retirou aí dos tratados, né, do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, mas de alguma forma há algum mecanismo previsto nas relações internacionais para que as outras nações consigam convencer de alguma forma, talvez até via China, que é uma parceira da Coreia, que a impeça de fazer novos testes nucleares? Agora a gente parte para uma parte que é a negociação diplomática. Partindo para a negociação diplomática, nós vamos ter aí outro cenário se desenhando. Porque muitas pessoas dizem, muitos analistas falam que o que a Coreia está fazendo nesse momento é somente jogar para a torcida ou somente jogar com a comunidade internacional até o ponto de que ela possa, de alguma forma, abrir canais de negociação. O que nos parece também é que Pyongyang está com canais de negociação fechados. Nós sabemos que o país é muito pobre e com esses canais de negociação fechados, ela não consegue acesso a mercados, a mercadorias, ela não consegue um acesso maior de comércio. Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo, talvez, abrir negociações diplomáticas com o Ocidente, abrir negociações diplomáticas com alguns países vizinhos, para que possa o regime ainda ter alguma sobrevida, porque da maneira que está, somente se ele for patrocinado por outro país, da mesma maneira que Cuba era patrocinada pela União Soviética, sem a ajuda da União Soviética, Cuba meio que perdeu o rumo, né? Então a Coreia do Norte ela tem essa dependência da China e talvez ela esteja agora querendo abrir canais de comunicação e esteja usando essa questão nuclear, criando um problema para depois ela ter algum poder de barganha dentro dessa negociação. Então acredito que talvez possa ser isso. Mas esse equilíbrio é muito delicado, porque se ela errar 1 centímetro nesse jogo, se ela errar 1 milímetro, ela pode realmente levar o país a um conflito nuclear e pode levar toda a região a uma enorme instabilidade. Nós não podemos esquecer que ali do lado nós temos 2 países que são seminais ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul e o Japão. Ou seja, não se pode mexer com esses países sem você mexer com os Estados Unidos. Os americanos mantêm bases, né, tanto na Coreia do Sul quanto no Japão, e com certeza eles já têm um sem número de cenários desenhados para um eventual conflito com a Coreia do Norte. O Brasil já se manifestou, né, contrário a esses testes nucleares. Várias outras nações no mundo já se manifestaram de forma contrária, mas como não há o tratado, não há uma forma de sanção, existe uma forma de sanção comercial, por exemplo, que se possa fazer para que perturbe de alguma forma a Coreia do Norte e a faça desistir de fazer os testes? Os americanos estão tentando algo nesse sentido, estão tentando pressão em cima de aliados, para que se possa fazer isso, mas eu acredito ser muito complicado nesse momento. É muito difícil você criar um certo tipo de pressão na Coreia do Norte, especialmente em função do comércio, num país que já é tão pobre, num país que já tem tantas limitações. Ou seja, as pessoas que vivem na Coreia do Norte, elas já vivem em uma situação muito ruim, né? Eu não acredito que sanções nesse momento possam fazer diferença. Eu acredito em 2 saídas. Uma saída seria uma saída por uma via diplomática e a outra saída, que não é bem uma saída, né, mas a guerra em si, que realmente pode acontecer, né? E isso levaria ali a um reequilíbrio de forças na região. Saída diplomática seria mais benéfica para todo mundo, Sem com dúvida. certeza, né? Obrigada, professor. Eu conversei aqui com o advogado Márcio Coimbra, que é mestre em Direito Internacional, conversou com a gente a respeito dos recentes testes nucleares feitos na Coreia do Norte. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Sabe aquelas moedas guardadas no cofrinho dos filhos ou esquecidas na gaveta? Pois é, estão fazendo falta no mercado de consumo. Moedas fora de circulação prejudicam o troco no comércio e aumentam os gastos com a produção do metal. Elas têm uma função muito além de adoçar. As balinhas, muito comuns nos caixas de pequenos comércios, são usadas para facilitar o troco por causa da falta de moeda. Márcia é dona de um mercadinho e diz que nos últimos anos a ausência das moedas aumentou.
Mas para não faltar troco, ela tenta trocar entre amigos e até com o guardador de carros. A gente sempre tenta arredondar ou pedir, pedir os trocados para os clientes para ver se facilita o troco. E quando a gente não tem moeda, a gente acaba arredondando os centavos para baixo, de forma que a gente possa passar o troco direitinho, né? Quando o troco é em balinha, alguns clientes não se incomodam. Já outros reclamam porque preferem o dinheiro. Eu nunca recebo. Não? Não. Porque o comerciante tem que ter o troco em dinheiro para dar. A senhora não se incomoda então de receber balinha no lugar da moeda? Não é que não incomoda. Quando não tem, fazer o quê, né? Mas se fosse a moeda seria melhor, né? Muitas vezes as moedas estão nos cofrinhos ou esquecidas nas bolsas. Guardar moedas não é ilegal, mas é uma prática que prejudica a economia, o meio ambiente e até o próprio consumidor. O diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBEDEC, alerta que a substituição da moeda pelo doce não é legal. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: uma venda casada a devolução de troco com bala ou com outro produto. Por quê? Porque você está adquirindo. E caracteriza ainda para o comerciante um enriquecimento ilícito. Por que esse enriquecimento ilícito? Porque ele está tendo lucro em cima daquela bala. Para tentar minimizar esses problemas e promover a recirculação, o Banco Central lançou mais uma campanha para incentivar a volta das moedas para o mercado. No ano passado, o Banco Central gastou 243 milhões de reais para fabricar moedas e 35% do total estão fora de circulação. O setor real da economia sofre bastante com a falta de moedas, né? No dia a dia, o comerciante ele passa bastante aperto para conseguir dar o troco da forma correta. No caso do meio ambiente, na medida em que a gente não fabrica moedas, a gente ajuda o meio ambiente a economizar energia e minérios. Nós estamos numa força-tarefa para fazer com que os cidadãos, de forma geral, coloquem as suas moedinhas para circular. Então, a gente quer que as moedas voltem ao mercado. A Academia Nacional de Direito Esportivo e a Universidade Federal do Paraná assinaram um convênio para pesquisas acadêmicas e jurídicas na área de esporte. A parceria foi firmada no Tribunal Superior do Trabalho. Ministros integrantes da Academia Nacional de Direito Desportivo, diretores e acadêmicos acompanharam a celebração do convênio com a Universidade Federal do Paraná para o aprofundamento de estudos focados na área do direito desportivo. Durante a assinatura, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, falou sobre a importância dessa aproximação entre o TST e o meio acadêmico. Direito desportivo, todos nós sabemos, é um ramo bastante especializado do direito do trabalho e essa parceria assinada aqui no TST mostra que nós vamos ter subsídios cada vez maiores para decidir todos esses processos que nós temos de contratação, de desfazimento de contratos na área de direito desportivo. A parceria firmada pelos próximos 5 anos foi proposta após um projeto desenvolvido pela universidade com o Ministério do Esporte, com foco no desenvolvimento científico e tecnológico do esporte brasileiro. O presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ministro Guilherme Caputo Bastos, acredita que a instituição tem muito a contribuir para enriquecer o debate na área. Nós já iniciamos uma troca de conhecimentos científicos, eles já nos prestaram um tremendo apoio aí num trabalho para identificar a idade mínima em que a criança pode ser chamada a praticar o desporto, né? E com a compreensão do que é lúdico, do que é competição, do que é um resultado numa competição. A nossa esperança é que a academia, propriamente dita, a área acadêmica, traga para a nossa Academia de Direito Esportivo, né? Traga esses subsídios para que a gente possa trabalhar melhor o direito do desporto. Segundo o pró-reitor da universidade, além de promover cursos de curta duração, a ideia é que a instituição passe a ofertar um mestrado acadêmico de direito desportivo. Eventos de gestão desportiva também serão realizados. Inclusive, já há um previsto para o fim do ano. Eu acho que é uma via de duas mãos, né? Tanto as ações que o Ministério, que o
Tribunal Superior do Trabalho vem desenvolvendo, para nós é muito importante para o desenvolvimento científico nosso, mesmo de conhecimento, né? Quanto aquilo que nós desenvolvemos para dar o suporte acadêmico para a academia. O número de pessoas infectadas pelo HIV diminuiu, mas mesmo assim estimativas apontam que 2 milhões de homens e mulheres ainda contraem o vírus todos os anos. A boa notícia é que o tratamento tem evoluído e a expectativa de vida para quem tem o vírus aumentou. O Direito Sem Fronteiras fala sobre o que tem sido feito em diversos países para garantir a saúde a todos. É hoje às 8 da noite. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.